Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. Semana passada, vocês receberam o vídeo de conteúdo, né, nos últimos minutos do segundo tempo ali, sexta-feira, no finalzinho do dia, né, no começo, já de noite, mas infelizmente foi porque eu tive um problema de conexão seríssimo. Consegui sanar, graças a Deus, e hoje vocês vão receber, né, o livro de vocês no horário e no dia normal, tá? Peço desculpas novamente por conta disso ter acontecido, porém não foi um problema que eu pudesse resolver de maneira fácil, porque não era algo que correspondia a mim, tá? Mas enfim, passou, o vídeo de conteúdo tá lá, e hoje a gente está aqui para fazer a correção dessas atividades que eu passei para vocês na aula passada, que são as atividades das páginas 352 e 353, tá? Então, vamos lá. A primeira questão da página 352 pergunta o seguinte, pede o seguinte, explique o que são correntes marítimas e por que elas podem influenciar o clima das regiões por onde passam. E aí, galerinha, a gente vai retornar, né, ao que a gente estudou semana passada, que corrente marítima vai ser um conjunto de águas, né, um volume de água que ela vai ganhando força com o passar, com o movimento do oceano, tá certo? Com o caminhar, com se deslocar dentro do oceano, que vai ter uma salinidade e uma temperatura específica semelhante. Então, eu posso ter as correntes marítimas quentes, que vão se originar próximas às linhas do Equador, onde as temperaturas são mais elevadas, e eu tenho as correntes marítimas frias, que vão se originar próximos aos polos, onde as temperaturas vão ser mais baixas, tá certo? E aí, como essa temperatura, né, como essas correntes marítimas vão influenciar no clima pela região por onde passam. Pelo simples fato de, no movimento dela, ela poder aquecer e resfriar as águas de onde elas estão inseridas, e aí influenciar no processo de evaporação e também no regime pluvial daquela região. Então, se eu tenho uma corrente marítima quente, essa região onde ela vai estar se deslocando, se movimentando, vai ter uma temperatura oceânica, né, uma temperatura das águas oceânicas mais elevadas. Por quê? Porque elas vão ser correntes marítimas que vão estar ali se originando próximas às linhas do Equador, que são onde a gente encontra as maiores temperaturas. Se a gente fala de correntes marítimas polares, a gente está falando das correntes marítimas frias, tá certo? Que se originam nas regiões próximas aos polos, que é justamente a região onde vai apresentar esses climas frios e polares, onde existe a predominância de temperaturas menos elevadas, tá bom? Então, até aí, ok, as correntes marítimas vão ser conjuntos, volumes de água que vão ter temperatura de salinidade diferente, e ela vai influenciar o clima de acordo com o local de ocorrência dela. Segunda questão. A segunda questão, ela traz vários conceitos. Região abissal, fossas submarinas, talude continental, cordilheira oceânica, plataforma continental, ilhas oceânicas e sopé continental. Todos esses termos e esses conceitos vai estar justamente aqui nessa página que fala sobre relevo oceânico, tá certo? Mas aí a gente vai fazer justamente a ligação entre um e outro, tá certo? Então, vamos lá. Regiões mais profundas... Só um instantinho que o tio riscou aqui que não era para riscar. Regiões mais profundas do relevo oceânico. A gente sabe que as regiões mais profundas vão ser essas regiões aqui, ó, tá certo? Que vão ser as regiões que têm a maior profundidade no oceano, que também são conhecidas como fossas submarinas. Então, esse daqui liga para cá. Próximo, situa-se à margem dos continentes. Na margem dos continentes, a gente vai ter a plataforma continental. A linha do tio não está reta, mas a intenção é a melhor possível, tá bom, gente? Então, só liga aí. Situa-se à margem dos continentes,
plataforma continental. Próxima definição, concentra grande quantidade de depósitos sedimentares. Essa região vai ser o sopé continental. Então, liga aqui com o sopé continental. Próximo, a área mais extensa dos oceanos. A área mais extensa dos oceanos, a gente volta aqui para observar, tá certo? E aí a gente vê que vai ser a região abissal. Ó. Vocês podem observar aí na página 349 que a região abissal compreende a área mais extensa do fundo submarino, sendo composta de terrenos relativamente planos. Então, você vai ligar essa área mais extensa dos oceanos à região abissal. Próxima, tem declividade bastante acentuada. Essa aqui é talude continental, tá bom? E aí, porções que se tornam imersas, as ilhas oceânicas, tá certo? Então, o coisa de ligar vai ficar mais ou menos assim, tá certo? Meio feinho, mas tá aí pra... Ah, mas eu acho que eu pulei um. Pulei, gente, perdão. Tem declividade bastante acentuada. Cordilheira Oceânica, eu acho que eu pulei. Não, gente, eu marquei aqui errado. Esse daqui, declividade bastante acentuada, talude continental, e concentra as grandes cadeias de... Agora tá certo. Concentra as grandes cadeias de montanhas, justamente a Cordilheira Oceânica, que vai ser a cordilheira que vai existir dentro do oceano. E aí as porções que se tornam emersas dessas cordilheiras oceânicas vão ser as ilhas, como a gente pode observar aqui, ó. A gente tem aqui as cordilheiras oceânicas, tá certo? Essas regiões mais elevadas, como se fosse a cadeia de montanhas dentro do oceano, e essa parte aqui que sai para fora do oceano se tornando emersa, vão ser as ilhas oceânicas, tá bom? Então, a questãozinha de ligar vai ficar dessa seguinte maneira. Região abissal, área mais extensa do oceano, fossas submarinas, regiões mais profundas do relevo oceânico, talude continental, tem declividade bastante acentuada. Cordilheira Oceânica concentra grandes cadeias de montanhas. Plataforma continental situa-se à margem dos continentes. Ilhas oceânicas, as porções que se tornam emersas. E o sopé continental vai ser essa área que vai concentrar a grande quantidade de depósitos sedimentares, tá certo? A terceira questão, pedia para vocês produzirem um cartaz para alertar sobre a importância do uso da água consciente, tá certo? Infelizmente, a gente não pode fazer esse cartaz agora, mas no futuro, se Deus quiser, a gente vai fazer e vocês vão levar para a sala para poder apresentar aos colegas de vocês. E aí a gente finaliza a página 352 e chega na página 353, que é o que eu estudei. Esse tópico do que é o que eu estudei vai ser o tópico que vai resumir tudo que a gente estudou nesse capítulo, tá certo? Para a gente finalizar esse capítulo e começar o capítulo 4, que é chamado Clima, Vegetação e as Paisagens Terrestres. Nesse capítulo, a gente estudou as diversas formas de relevo e as características das águas continentais e oceânicas, e elas são responsáveis por transformar a paisagem do nosso planeta. E aí a gente viu como elas alteram a paisagem do nosso planeta, sejam as formas de relevo ou então as águas continentais ou oceânicas, desde lá da formação dos rios, até mesmo a influência das correntes marítimas, tá certo, na dinâmica climática do nosso planeta. Então, vamos lá. Primeiro quadradinho aqui, que é esse lilás, meio roxo, não sei qual é a cor, que tem as pontinhas verdes, diz: o conjunto de formas variadas da superfície terrestre é denominado de relevo. Nesse primeiro tracinho é para vocês terem colocado relevo. Ele é formado e transformado por agentes internos e externos, relevo e clima, e o Brasil possui uma grande variedade de rochas e minerais que podem ser explorados comercialmente. Esses minerais que podem ser utilizados e explorados comercialmente são chamados de minérios, tá certo? Então, nessa linha aqui, vocês vão colocar minérios. Nessa relevo e nessa minérios, tá? Vamos lá para o próximo quadradinho, que é esse lilás com clipes amarelo. As principais formas de relevo são as montanhas, né? São montanhas, planaltos, depressões e planícies. No Brasil, apenas a formação de tracinho não é encontrada. A gente sabe que no nosso território, a única formação de relevo que a gente não encontra vão ser os
As montanhas, planaltos não, galerinha. Tem a dica aqui, mas é as montanhas, tá certo? Então, no território brasileiro, a gente tem planícies, planaltos e depressões, porém a gente não tem formação de cadeia de montanhas, tá? Mapas altimétricos são representações cartográficas de variações de altitude do relevo. A gente já viu o mapa altimétrico, que ele vai ser justamente, ele vai representar justamente essa variação das altitudes, da altura das formas de relevo que a gente tem na superfície terrestre, tá? Quadradinho azul, esse do meio. Rios, lagos, aquíferos, lençóis freáticos e calotas polares representam as águas continentais. A gente já viu que as águas continentais vai ser o conjunto de águas doces da superfície terrestre e que elas são formadas justamente pelos rios, os lagos, os aquíferos, os lençóis freáticos e as calotas polares, tá? Dando continuidade, as águas, tracinho, correspondem a cerca de 30% de toda a água que compõe as águas continentais. Continentais não. Então, aqui vai ser águas subterrâneas, tá? Cerca de 30% de fato de toda a água que compõe as águas continentais estão submersas, elas estão abaixo da superfície terrestre, elas são subterrâneas. Por último, né, para finalizar esse último quadrinho aqui essa última linhazinha do quadrado azul, né? Os rios são compostos por várias partes que sofrem influência das chuvas, determinando o período tracinho em período de vazante. E aqui ele traz fluvial e pluvial. A gente já sabe que pluvial não é. Por que, Demétrio? Porque pluvial é relativo a chuvas, tá? Então aqui vai ser fluvial. Nessa linhazinha eu tenho continentais, nessas subterrâneas e aqui fluvial, tá? Para a gente finalizar a página 353, faltam esses dois quadrinhos, a gente vai ver esse. Tracinho hidrográficas consideram aspectos físico-culturais e econômicos para estabelecer os limites de abrangência de um rio principal e seus afluentes. Aqui não é bacia hidrográfica, porque bacia hidrográfica vai ser a área de drenagem daquele rio. Então, aqui vai ser uma região hidrográfica, tá certo? Nesse quadradinho você vai colocar regiões. Regiões hidrográficas consideram aspectos físicos e tananã, do rio principal e de seus afluentes. Aqui embaixo, as águas, tracinho, abrigam uma grande diversidade de animais e possuem características que variam de acordo com a salinidade e a temperatura. Se é salinidade, se é salino, vem de sal, e as águas salgadas vão ser as águas continentais ou as águas oceânicas. A água continental é doce e a água oceânica é salgada. Então, aqui nesse tracinho, vocês vão completar com águas oceânicas. Finalizando o nosso vídeo de hoje, tá certo? Dessa correção de hoje, ele vai falar: talude continental e fossas submarinas são exemplos de forma de relevo em terrenos submersos por águas oceânicas, chamado tracinho, e aí tem as dicas de continental ou oceânico. Então, se é talude continental, fossas submarinas, a gente acabou de ver na questão anterior. Então, tudo isso daqui não vai formar o relevo continental, e sim o relevo oceânico, tá certo? E por último, a água, um recurso, tracinho, é fundamental para a vida humana e para a proteção de alimentos, para a produção de alimentos. Por isso, ela deve ser utilizada com responsabilidade. A água é um recurso infinito? Não, porque a água tem fim. A gente já viu que futuramente alguns países, e atualmente mesmo, alguns países já sofrem com a falta de água. Então, a água ela vai ser um recurso finito. Galerinha, por hoje é só, tá bom? A nossa revisão foi bem rápida, mas bem precisa, porque a atividade não era muito extensa. Com isso, a gente finaliza o nosso primeiro capítulo, né, desse segundo bimestre, capítulo 3. Durante um mês, a gente vai finalizar o capítulo 4, que não é tão extenso e não tem tantas características como esse, tantos conteúdos como esse, tá? Então, ele vai ser mais rápido. Fiquem de olho nas redes sociais da escola. Essa semana a gente vai ter algumas novidades aí para vocês. Infelizmente, a gente não pode voltar para as aulas presenciais, por questão de saúde mesmo, o governo do estado ainda não liberou, mas se Deus quiser, aí no começo de setembro, a gente já vai estar junto nas aulas presenciais, rindo e fazendo o que a gente sabe fazer de melhor, os professores dando aula e vocês estudando, tá certo, galerinha? Muito saudade de todos vocês e até a próxima aula. Opa! Tchau, tchau.